Oi, gente, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre pensamentos impuros. Este é o tema do vídeo que o Senhor preparou para nós nesse dia. Muitas pessoas que buscam a mim e a Dani para fazermos orações por elas, para contar testemunhos ou até mesmo se abrirem, contam que passaram ou estão passando por batalhas na mente, aonde sofrem com pensamentos impuros, desejos imorais, e que têm buscado no Senhor as suas libertações. E eu vi, glória a Deus por isso, muitas pessoas sendo libertas desse tipo de situação, não sendo mais escravas dos pensamentos impuros, dos desejos imorais, e passando a ter uma vida santa, uma vida em santidade, passando a viver os pensamentos de Deus sobre as suas vidas. E um dos caminhos que o Senhor tem nos levado, nos instruído, ajudado muitas pessoas através de nós a identificar as causas que geram tais atitudes, que geram esses pensamentos impuros, esses desejos imorais, é, em primeiro lugar, identificar qual tem sido o alimento dessas pessoas. Qual é a fonte que elas têm se alimentado? Qual tem sido o alimento diário sobre as suas vidas? Porque nós somos, gente, frutos daquilo que nós consumimos. Isso é tanto no físico como também no espiritual. Existe um ditado popular que fala que você é aquilo que você come. Isso não está totalmente errado. Nós, como corpo, somos frutos, consequência dos nossos hábitos alimentares. E o nosso espírito, ou as obras espirituais que através de nós são geradas, são advindas também daquilo que nós escolhemos como frutos para as nossas vidas. Há um texto da palavra do Senhor que está lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5 e 6, que Paulo ele deixa claro isso para nós, que aqueles que vivem segundo a carne desfrutam das coisas carnais. E a palavra nos ensina que os frutos da carne não são bons. E o principal, o primeiro que ele cita, é justamente a imoralidade. É pensamento imoral, desejo imoral, porque aqueles que vivem segundo a carne não estão sujeitos a se submeterem aos mandamentos da palavra de Deus, à palavra do Senhor, às ordenanças, a se sacrificar, a renunciar às suas vontades. Então preferem viver segundo as suas vontades. Então, quando seguem a sua carne, vão desfrutar só dos frutos que elas podem gerar. Então, conversando com essas pessoas, a primeira coisa que a gente observa é que elas tendem a vivenciar ou a escolherem muito mais os frutos da carne ou se alimentar daquilo que a carne pode oferecer do que daquilo que o Espírito deseja para elas ou pede para que elas sigam ou se alimentem. Então, vivem totalmente aquilo que a carne tem para as oferecer: morte, pecado, tristeza, dor, sofrimento. E aí muitas das vezes questionam a Deus por que estão passando por essas batalhas em sua mente, sendo que se observassem aquilo que tem sido alimento em suas vidas, era facilmente possível corrigir e ser livre desse tipo de ataque, desse tipo de fruto. E aí Paulo continua dizendo que para aqueles que vivem segundo o Espírito, vão desfrutar de todas as coisas que o Espírito tem para cada uma delas. E aí você vai ver que as obras do Espírito, segundo a palavra de Deus, são maravilhosas. É domínio próprio, é amor ao próximo, é zelo, amor à palavra de Deus, é fome e sede por mais da presença, é intimidade, é santidade. Tudo isso é obra que o Espírito Santo gera em nós. É obra que aqueles que vivem segundo o Espírito manifestam. Então, quanto mais próximos ou vivendo aquilo que a palavra nos ensina, mais próximos de Deus nos tornaremos. E a palavra de Deus diz que Deus é santo, Ele é puro. Não há variação nele, não há sombra nele, não há pecado nele. Então não tem como aqueles que vivem segundo a palavra de Deus ou próximos do Senhor manifestarem esse tipo de obra, terem uma vida imoral, cheia de pensamentos imorais, desejos imorais. A carne nossa, gente, ela não se converte. É uma coisa que eu sempre digo aqui. A nossa carne não se converte. Ela se mantém convertida conforme você vive uma vida de santidade, seguindo a palavra e os mandamentos de Deus. Mas vai você se desviar da palavra, vai você se distanciar da palavra, que a tua carne ela passa a ser mais forte que o teu espírito. E aí o que você vai manifestar, as obras ou o fruto que vai ser manifesto através da tua vida não serão bons frutos. Então, se você quer ter uma mentalidade livre, pensamentos puros, pensamentos que alegram ao Senhor, é estar próximo dele, é viver, se alimentar da palavra de Deus, é identificar qual tem sido os alimentos que no teu dia a dia você tem se alimentado. Porque não tem como você querer ter uma vida livre, pensamentos puros, vida de santidade, se você assiste na tua televisão só séries imorais que tem cenas de sexo, droga, vícios, bebidas. Se a tua roda de convívio social, de amizades, são pessoas que não seguem a palavra de Deus, que não são cristãs, ou até mesmo que têm uma vida pecaminosa, não vivem uma vida conforme a palavra do Senhor diz para você viver. Então não tem como você, vivenciando tudo isso,
querer que você tenha uma vida santa, ou que os frutos que sejam gerados sobre você sejam bons. E aí, vivenciando isso, observando e cuidando de pessoas, nós vemos que todas as vezes que uma pessoa vem até nós falar que está passando por esse tipo de batalha, é porque a vida, o alimento, as ações, as atitudes que ela toma são totalmente erradas. O estilo de vida que ela vive, o meio, o convívio, as amizades são totalmente tortuosas, sujas. E aí não tem como ela querer ter uma mente segundo a mente de Cristo. Porque Cristo nos chama para avançarmos mediante a sua palavra, de glória em glória, para alcançarmos a mente dele, que é perfeita, que é santa. Mas se a gente vai contramão a isso, seguindo os preceitos ou as ideologias deste mundo, o que tem para nós é morte, é dor, é sofrimento, é uma mente suja, um corpo imoral, um corpo que só peca, que só tem vontade e desejo pelo pecado. Quando a gente lê lá em Gálatas 5, Paulo fala justamente de todas essas obras que a carne tem para oferecer, que todas as obras que aqueles que vivem, segundo a carne, manifestam. Então, quando você vê alguém manifestando esse tipo de atitude, falando que só tem pensamento imoral, desejos imorais, que sente vontade cada vez mais de ir para o pecado, é porque os frutos ou a vida que ela tem vivido é totalmente segundo a carne. Ela não tem se submetido ao jugo de Cristo, à cruz que Cristo deu a ela, aos mandamentos da palavra, porque para ela é muito mais fácil satisfazer as suas vontades. E aí não tem como, meu querido, você querer como fruto, como bom fruto, as coisas que só o Espírito pode nos oferecer, sendo que você vive segundo a carne. E nós mesmo vivendo a palavra de Deus, vamos passar por lutas assim. Mas sabe o que é bom e que nos é garantido? É que nós sairemos vitoriosos, que esses pensamentos, que essas vontades não nos dominam mais. Nessa mesma carta de Gálatas, no capítulo 5, Paulo diz que há uma luta constante entre a alma e o espírito. A alma com os desejos, porque a alma são os nossos sentimentos. Mas aí o Espírito Santo está sempre lutando, falando, não é isso, você não precisa disso, você não precisa viver segundo esses desejos. Então a luta vai sempre existir. Mas se a gente escolher viver segundo o Espírito, cada vez mais essas vontades ou a nossa carne vai ser morta, mortificada, enfraquecida, e o nosso espírito vai ficar cada vez mais forte. E aí não tem como sermos escravos ou passarmos constantes batalhas como essa, com pensamentos imundos, sujos, imorais. Então sabe escolher qual alimento que você vai ter para a tua vida, porque só assim você vai se livrar, não somente desse tipo de batalha na mente, se livrar desses pensamentos imorais, imundos, mas de qualquer outro tipo de pecado na tua vida. Tudo vai depender de qual tem sido a fonte que você tem se alimentado, de qual tem sido a pessoa que você tem buscado auxílio, ou tem tido como convívio ou amizade na tua vida. Escolha hoje beber da fonte que jorra eternamente, que é Cristo Jesus. Em João 4 diz que Ele é a fonte, e que daquele que dele beber jamais terá sede, e dele fluirão. Sabe o que Cristo espera e deseja de mim e de você? Que não somente nós bebamos dessa fonte, mas que de nós flua essa água, para que outras pessoas possam se alimentar dessa fonte que é você, dessa fonte que agora você se tornou de água pura, de uma água que limpa e que transforma histórias. Cristo quer fazer em você, meu irmão. Cristo quer te libertar de todo tipo de pecado, de todo tipo de pensamento, de luta ou batalha na tua vida. Até mesmo dessa que eu estou contando aqui, desse pensamento imoral ou desse tipo de batalha na mente. Mas Ele quer fazer de você agora uma fonte, para que outras pessoas possam ser libertas e sejam canais de bênçãos em outras e outras pessoas. Porque Cristo nos garante, Cristo nos dá a certeza de combatermos qualquer tipo de ataque, batalha, fraqueza em nossa vida. Porque Ele venceu, a palavra diz que eu venci o mundo, é assim que Ele diz. Então vocês têm a capacidade agora de vencer também. Eu vim para destruir as obras do maligno, então através de mim vocês também irão destruir, até mesmo em vocês. Escolha hoje como alimento, como um pão para a tua vida, a Cristo e a sua vontade. Escolha como um alimento a vontade do Senhor. João 6 diz que Ele é o pão da vida, que aquele que dele comer jamais vai ter fome, jamais vai precisar buscar em outro lugar sustento, alimento, socorro. Ele é o socorro, Ele é o alimento, Ele é a cura, Ele é a água que purifica. Ele é algo que você precisa para purificar a tua mente hoje. Mas Ele não quer apenas que você se limpe hoje e saia disso, saia desse caminho ou vá embora. Ele quer que você permaneça nele. Ele quer que você ande segundo a vontade dele, para que você venha manifestar não mais esse tipo de obra. Obras infrutíferas, obras que só vão te levar à condenação, mas que a partir de agora
você seguindo a palavra, escolhendo viver a vontade do Senhor e não mais as tuas vontades, escolhendo renunciar aos teus desejos, a partir de agora então manifestar as obras do Espírito, santidade, domínio próprio, amor ao próximo e tantas outras obras que só quem vive pelo Espírito consegue manifestar. Então, se você hoje, que está vendo esse vídeo, está passando por esse tipo de batalha, ou até mesmo qualquer outra, meu irmão, mas que seja essa, de pensamentos impuros, desejos imorais, Cristo quer te libertar hoje desse tipo de pensamento, desse tipo de vida. A palavra diz que para isso que ele se manifestou, para destruir todas as obras de Satanás, para que eu e você fôssemos e sejamos conhecidos como filhos de Deus. Então, até mesmo essa obra que você tem lutado, tem batalhado, mas não tem buscado a fonte certa, hoje Deus está dizendo: eu sou a fonte, eu sou a saída, eu sou a cura que você precisa, eu sou o meio que você precisa para se ver liberto disso. Mas o que eu te peço é: permaneça no Senhor. Nós somos apenas ramos. Se sairmos da árvore que é Cristo, da videira verdadeira, não vamos viver e não vamos dar bons frutos, ou não vamos dar fruto algum. Então permaneça em Cristo, Ele vai permanecer em você, é isso que a palavra diz. E aí sim, você vai manifestar toda a obra do Espírito, toda a boa obra. E eu creio e profetizo que não somente você, mas pessoas através de você serão libertas. Aquilo que você tem passado hoje, sofrido hoje, Deus vai te usar para ser meio de libertação em outras pessoas. Amém? Porque para isso que nós somos chamados e gerados. Para não apenas sermos aqueles que vão vivenciar, mas meios para que Cristo manifeste a obra dele em outras pessoas. Amém? E eu oro em nome de Jesus, que a partir de hoje você está liberto. Eu profetizo isso em nome de Jesus, que você está liberto de toda a obra de Satanás, de todo pensamento impuro, desejo imoral, desejos carnais, em nome de Jesus, que a partir de hoje o Espírito Santo vai se apoderar de você. E se você seguindo a palavra, vai viver a liberdade que há em Cristo Jesus sobre a tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.